Primeiras definições em relação ao novo técnico do Vasco já iniciando o trabalho é Pedrinho em São Paulo na busca por agilizar negócio com Coutinho e também adiantar a SAF. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Desde sua chegada ao Vasco, o novo técnico Álvaro Pacheco tem buscado adotar uma abordagem bem inovadora em seu trabalho. Com a vasta experiência e conhecimento no campo do futebol, principalmente na Europa, ele tem estado muito empenhado em implementar novas estratégias que visam melhorar a condição física e também o desempenho dos jogadores do Vasco. Uma das principais ações que o técnico tem feito é a observação atenta ao desempenho e à parte física de cada um dos jogadores do elenco vascaíno. Ao analisar de forma individual cada atleta, o treinador também vai buscar identificar as necessidades específicas de cada um, com o objetivo de principalmente maximizar o potencial de cada jogador do Vasco. Essa abordagem de forma mais personalizada e detalhada demonstra também uma cultura um pouco diferente em relação ao técnico português em fazer com que o Vasco esteja preparado para competir no mais alto nível na forma como ele deseja implementar a sua forma de atuar no Vasco. Ao compreender também um pouco mais sobre cada jogador, o técnico vai buscar desenvolver planos de treinamentos e estratégias de jogo que assim possam se adequar às características de cada jogador. Nos últimos trabalhos, o técnico já tem uma característica bem conhecida de ser muito exigente. E agora, com a implementação de novas estratégias pelo português que visam garantir que os atletas estejam em ótimas condições físicas para enfrentar os desafios das competições e principalmente a intensidade que ele vai buscar pregar em relação à sua forma de atuar dentro de campo. Essa é uma preocupação com o preparo dos jogadores, se torna dessa forma muito fundamental para que a equipe comandada por Álvaro Pacheco possa alcançar resultados mais expressivos e assim conseguir se destacar no cenário brasileiro. É aos poucos que o torcedor do Vasco também vai observar um pouco mais a forma como o técnico português se comportará e as medidas em que ele buscará adotar dentro da equipe do Vasco no grande objetivo de fazer com que todos os atletas desse atual plantel do Vasco possam render um pouco mais e fazer com que a equipe esteja mais alinhada tanto taticamente quanto fisicamente. Você, torcedor vascaíno, o que espera dele? Comenta aqui abaixo a sua opinião sobre sua expectativa nesse novo técnico do Vasco. E o meia atacante Felipe Coutinho desembarcou ao Brasil e logo foi muito buscado em relação às mídias esportivas e colocou em entrevista ao canal BTB Esportes, abordou também sua chegada ao Brasil para negociar com o Vasco um retorno de forma definitiva. Embora não tenha revelado muitos detalhes, o torcedor já sabe que as conversas realizadas nos últimos dias e as reuniões que deverão ser realizadas ainda no Brasil devem resultar em um acerto para seu retorno ao Vasco após cerca de 14 anos. A possibilidade do meia atacante vestir novamente a camisa do Vasco é um motivo assim de grande ansiedade e entusiasmo para os torcedores do Cruz Maltino. O jogador, que se destacou em sua passagem pelas categorias de base, conquistou uma projeção internacional e se firmou como uma das grandes estrelas do futebol mundial na última década. Em um curto momento, na entrevista ao canal BTB Esportes, o Coutinho preferiu falar poucas palavras em relação ao contexto atual desse negócio com o Vasco. Abre aspas, nesse momento não tenho muita coisa a falar, todo mundo já sabe, fecha aspas, disse Coutinho em entrevista. Esse é mais um dos símbolos de identificação entre a torcida do Vasco. A oportunidade de ver novamente um dos grandes jogadores revelados pelas categorias de base em campo, vestindo as cores do clube que o revelou, é sem dúvidas uma perspectiva bem importante para o torcedor vascaíno, que agora ganhará uma peça muito importante ao elenco se essa negociação realmente finalizar com um final feliz para o Vasco e também para Coutinho.
Agora muito mais experiente após mais de uma década no futebol europeu, o jogador chega com muita qualidade técnica na busca por também ajudar o Vasco a alcançar um novo patamar nas competições que ainda disputa nesse ano de 2024 em seu calendário atual. O presidente do Vasco, o Pedrinho, está atualmente em São Paulo para tratar de alguns assuntos importantes relacionados ao clube. Entre eles, destaca-se também a chegada de Felipe Coutinho, negociação que vem sendo conduzida com muito otimismo pelo Cruz Maltino. Outro tema em pauta é justamente a Sociedade Anônima do Futebol do Vasco, a SAF, com o Pedrinho se reunindo com alguns fundos de investimento e bancos interessados, incluindo a XP Investimentos, no qual Pedrinho tem um contato um pouco maior desde sua campanha eleitoral no ano passado. A possível contratação de Felipe Coutinho é vista com muito entusiasmo pela torcida vascaína e também tem sido tocada com algumas reuniões por Pedrinho. O retorno do meia, revelado nas categorias de base do clube, representa uma oportunidade única de reviver alguns momentos gloriosos e fazer com que o Vasco possa ser projetado com um futuro bem mais promissor. Em relação às negociações que têm sido conduzidas com otimismo com ambas as partes buscando chegar a um acordo e que beneficie tanto o jogador quanto o clube. A chegada desse jogador é vista como um passo significativo para também o fortalecimento não só da competitividade do clube, mas também de todo o visual por fora em relação ao marketing esportivo do Vasco. A busca é só não pelo acerto com o jogador, mas também a busca por também agilizar alguns contatos sobre a SAF do Vasco, que tem sido procurada por alguns fundos de investimento de fora do Brasil, na busca por principalmente finalizar logo esse imbróglio e fazer com que o Vasco possa novamente ter um projeto esportivo colocado em prática já no Cruz Maltino, na busca por crescer e buscar evoluir ainda durante essa temporada de 2024. É isso que o torcedor realmente gostaria de visualizar. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.